Muito bem, bem-vindo a mais um Vulguez podcast de MotoGP. Hoje para comentar a nona etapa do Campeonato Mundial de MotoGP, o Grande Prêmio da Catalunha. E Fábio Quartararo mais uma vez aí fazendo uma grande corrida. Sim, ele fez uma grande corrida em Mugello, chegou na segunda posição, não tinha o que fazer, a Ducati era a melhor moto naquela pista. Dessa vez ele tirou um grande coelho da cartola de novo, fez uma corridaça, não teve para ninguém viu a cor da moto do Quartararo nessa corrida. Logo depois da largada ele, passou ali o Pecco Bagnaia, passou o Alex Espargaró e ninguém mais conseguiu chegar perto dele. Excelente prova do Quartararo, que viu aí, né, o Bagnaia abandonando, viu o Bastianini abandonando, viu o Alex Espargaró fazendo aquela bobagem ali no final da corrida ali, né, na última volta, na penúltima volta ali, quando acreditou que a corrida tinha acabado. A gente vai falar sobre isso, mas enfim, Fábio Quartararo aí, neste final de semana, se colocando aí como o maior favorito ao título dessa temporada de 2022. Mas enfim, foi uma prova bastante acidentada, 8 abandonos, mas antes de falar sobre ela, vamos passar rapidinho o resultado da corrida. Fábio Quartararo venceu, 10ª vitória do Quartararo na MotoGP. Jorge Martin ficou na segunda posição, um bom retorno aí do Jorge Martin depois de algumas corridas ruins. Depois o Johan Zarco, as duas para a Mark no pódio. Juan Mir na quarta posição, Alex Espargaró, que tinha o segundo lugar ali até a última volta, acabou se enganando ali com a contagem de voltas, vou explicar já. No quinto lugar, depois Luca Marini, outro top 6 para o Luca Marini, muito bem. Maverick Vinales em sétimo, o Brad Binder na oitava posição, Miguel Oliveira em nono, Brad Binder vencendo aí o duelo das KTMs com o Oliveira. E na 10ª posição, o Alex Marques, que largou de último, né, sofreu uma concussão durante o TL4 e conseguiu aí um top 10 aí para a Honda, que não viveu um grande dia. No campeonato, o Fábio Quartararo agora abre 22 pontos na frente, tem 147 pontos contra 125 do Alex Espargaró. O Enea Bastianini ficou com o que tinha, 94, e o Johan Zarco sobe para a quarta posição na frente do Pecco Bagnaia, agora com 91 Zarco, segue com 81 o Pecco Bagnaia. Mas a história desse Grande Prêmio da Catalunha, certamente, do lado técnico, foi a falta de gripe da pista, né? Incrível, né? Apenas depois de 4 anos aí que essa pista foi reasfaltada, todos os pilotos reclamando muito da falta de aderência, e se imaginou, né, por conta da falta de aderência, que a Yamaha sofreria muito e que a Aprilia ia muito bem, algo que já tinha acontecido na corrida da Argentina. A Aprilia sobrou nos treinos, a gente viu na sexta-feira e também no sábado, com o apoio do Alex Espargaró. Tudo bem, ele tirou uma volta ali da cartola no finalzinho, superou o Pecco Bagnaia, mas mesmo assim a Aprilia vinha muito bem, o Vinhares são mais rápido no armap, a Aprilia vinha muito bem esse final de semana. Realmente, quando não tem tanta aderência, a Aprilia se dá bastante bem, mas dessa vez o Fábio Quartararo, diferentemente da Argentina, conseguiu fazer uma baita prova e surpreendeu todo mundo. Apesar de a gente saber que o Fábio Quartararo tinha um bom ritmo de prova, ninguém esperava que ele fosse enfiar 5 segundos em todo mundo no final da corrida. A gente esperava uma corrida mais junta, mais próxima, e com a falta de aderência da pista, tudo ficou ainda mais surpreendente. Talvez não tão surpreendente, porque realmente o retrospecto do Quartararo na Catalunha é muito bom, né? Foi lá onde ele venceu sua primeira corrida no Mundial, em 2018 de Moto2, foi lá que ele conseguiu sua segunda pole na MotoGP e seu primeiro pódio na MotoGP em 2019. Ele venceu em 2020, ano passado terminaria no pódio, enfim, aconteceu toda aquela celeuma ali no fim da corrida, com o macacão abrindo, ele saindo da pista e coisa e tal, e nesse ano aí, mais uma vitória para o Fábio Quartararo, sua 10ª na MotoGP, sua segunda no ano, que coloca ele numa posição muito boa no campeonato. É bom a gente lembrar que essas duas últimas corridas foram em pistas onde a velocidade final conta muito, né? A gente tem uma grande reta na pista da Catalunha e tem uma maior reta, né, da MotoGP em Mugello, ou não a maior reta, mas no caso o ponto que as motos chegam a maior velocidade do ano em Mugello. E o Fábio Quartararo sai dessas duas corridas com o maior pontuador, ele fez 45 pontos de 50 possíveis. E antes de chegar nessas provas, a gente estava pensando meio que o Quartararo ele vai ter que ser consistente, pontuar, fazer qualquer ponto possível, porque nessas duas corridas não ia dar, exatamente pelos problemas naturais da Yamaha com falta de velocidade final, quando na verdade ele abriu mais no campeonato. E agora vem duas pistas que não tem, né, que são pistas mais travadas. A Alemanha é bem travada, e Assen é uma pista fluida, assim como Catalunha e assim como Mugello, mas não tem uma grande reta. Quartararo venceu lá no ano passado, então vem aí uma grande chance ainda para o Fábio ainda aumentar essa vantagem no Mundial antes aí das férias de verão europeu. A corrida deu tudo certo, ele fez a melhor largada, conseguiu até se aproveitar de um pouco do vácuo do Alex Espargaró e fez o que ele tinha que fazer, né? Fugiu do tráfego, fez o ritmo dele. Obviamente a Yamaha é muito boa de curvas grandes, como a gente tem no circuito da Catalunha, velocidade de contorno ainda é o ponto forte da moto. E uma coisa interessante é que o Quartararo falou que a descida no fim da reta fez minimizar o déficit de velocidade final, ou seja, deu tudo certo para ele, mas não deu nada certo para quem disputava o campeonato com ele. O Enea Bastianini, depois de 3 vitórias nesse ano, conseguiu seu terceiro abandono nessa corrida, que não tem jeito, era uma corrida que ele tinha que completar depois de ter caído na última, de quebra aí, vendo o seu rival pela vaga na Ducati no ano que vem, o Jorge Martin
Martin aí se encontrando, chegando na segunda posição, depois de ter mudado um pouco o setup da moto, falou que estava com problemas na dianteira desde Jerez, quando ele estava copiando o acerto do Pecco Bagnaia. Dessa vez ele não copiou o acerto, trabalhou em um com a equipe e conseguiu muito mais confiança na frente, e o resultado tá aí, ele foi segundo colocado. Enfim, não foi um bom dia pro Bastianini, não foi muito menos pro Pecco Bagnaia, que foi acertado na primeira curva ali pelo atrapalhado Takaki Nakagami ali, que fez um boliche ali com ele, com o Alex Rins, muito perigoso. O Nakagami acabou batendo a cabeça na roda traseira do Bagnaia. Lembrou muito aquele acidente em 2006, né, do Sete Gibernal, quando ele tocou com o Loris Capirossi ali, tentando escapar da linha branca da saída do pit lane, bateu no Capirossi, depois o Capirossi bateu no Melandri, o Melandri bateu na roda traseira da moto do Dani Pedrosa. A imagem não é muito clara, mas o Melandri ele acaba inclusive batendo na rabeta, a roda traseira joga ele na rabeta do Pedrosa. Enfim, foi quase a mesma coisa que aconteceu ali, em menor velocidade, claro. Mas enfim, o Alex Rins disse que acha que quebrou o pulso, né? Pelo menos ele foi jogado pro alto, e o Pecco Bagnaia, enfim, acabou zerando pro desespero da Ducati e obviamente felicidade do Fábio Quartararo. A gente nunca vai saber o que o Bagnaia tinha na mão para essa corrida, se ele tinha realmente um ritmo que ele pudesse ir atrás do Quartararo, mas eu vou te falar, com a facilidade com a qual o Quartararo abriu no início da prova, se o Pecco não atacasse ele nas 2 ou 3 primeiras voltas e tentasse se colocar na frente do Quartararo, fazendo provavelmente o pneu dianteiro dele aquecer demais ou travar o progresso dele de alguma maneira, eu acho que ele não conseguia pegar não. Mas a última parte do bom dia do Quartararo, que venceu a prova e viu todos os seus rivais tendo algum tipo de problema, foi algo bastante curioso. Enfim, um momento vergonha alheia da MotoGP, que a gente já viu algumas vezes acontecendo. É até um tanto quanto comum, mas nesse nível eu vou te falar que eu não me lembro, eu acho que nunca aconteceu algo parecido. Aleix Espargaró achou que a corrida tinha terminado, quando na verdade ainda faltava uma volta na sua corrida de casa, né? Ele que fez a pole position também, fez ali a sua segunda pole position na temporada, a quarta da Aprilia, a quarta dele na MotoGP. E tinha batalhado bastante por esse segundo lugar, ele e o Jorge Martin ali, os dois se ultrapassando durante a prova. No fim, ele aparentou ter um pouco mais de ritmo do que o Martin e conseguiu abrir um pouquinho ali nas últimas 2 ou 3 voltas, antes de ter achado que a corrida tinha terminado. E ele explicou isso depois da prova, falando que na maior parte das pistas, quando você está na última volta, tem um aviso de lap 1 pro final, L1, né? No caso, volta, no circuito da Catalunha. Ele olhou lá pra cima da torre e tava volta 1, ele achou que era a última volta, mas no circuito da Catalunha, a última volta fica como volta 0 lá em cima da torre. Portanto, acabou cometendo um ato falho e eu achei que ele tivesse tido um problema mecânico ali, que ele deu aquele soco no tanque de combustível, mas depois, vendo ele acenando pra plateia, realmente ficou muito claro que ele tinha cometido um grande erro, assim como curiosamente o Julian Simon fez no Grande Prêmio da Catalunha de 125 em 2009, quando ele era o primeiro colocado e passou na linha de chegada achando que tinha vencido a corrida, quando na verdade ainda faltava uma volta. Enfim, ele se ligou só alguns segundos depois, mas ele pelo menos não chegou até a primeira curva como chegou Alex Espargaró, que enfim, acabou tendo um grande prejuízo, era o segundo, caiu para sexto, ainda conseguiu passar o Luca Marini na última volta, chegou na 5ª posição. Enfim, o próprio Alex Rins também já acabou passando por isso, uma vez na República Tcheca, ele comemorou na penúltima volta achando que tinha vencido a corrida, era uma daquelas corridas com vários pilotos, né, da Moto3, com vários pilotos ali no grupo da frente, e o Rins também chegou lá atrás. Muita gente fala também do Kenny Roberts Jr. em Portugal em 2006, mas na verdade essa do Kenny Roberts Jr. em Portugal em 2006, ele achava que era a última volta, mas como ele não viu a bandeirada, ele seguiu correndo, né? Ele chegou na última volta, abriu a última volta como líder da prova, ele não viu a bandeirada, mas seguiu correndo, depois foi ultrapassado por Tony Elias e o Valentino Rossi, enfim, aquela corrida que você já conhece ali, que o Tony Elias venceu por 2 milésimos na linha de chegada, o Kenny Roberts chegou em terceiro. Me lembro também do Vinhales de Suzuki em 2016, na Catalunha mesmo, se não me engano, ele uma volta antes também tirou a mão, achou que tinha acabado a corrida e depois seguiu, mas aí sem perder posição. Ainda um destaque positivo pro Johan Zarco, o terceiro pódio da temporada, o Juan Mir também, depois de 2 zeros aí consegue um 4º lugar, e negativo obviamente pro Nakagami aí, que teve aí o incidente, né, na primeira curva, tido como incidente de corrida, quando na verdade não tinha nada de incidente de corrida. O Nakagami aí acabou passando do ponto. Mas é um final de semana que a Silly Season, né, a temporada dança das cadeiras aí para a próxima temporada, tava na boca de todo mundo. Aí o Jack Miller deve assumir o lugar do Miguel Oliveira na KTM. Sinceramente, não sei se a KTM tá fazendo uma boa escolha. Popularmente a gente fala de trocou 6 por meia dúzia, mas na verdade nessa
nessa aí, não sei se não trocou 6 por 5, né? O Miguel Oliveira tem mais vitórias do que o Jack Miller na MotoGP. O Jack Miller, na verdade, ele vive aí de 2 temporadas boas que ele fez na Pramac, né, em 2019 e 2020, quando na verdade a falta de consistência do Miguel Oliveira e do próprio Brad Binder mesmo é a moto, né? É o chassi de trelista da KTM, é a suspensão WP, enfim, todo esse conjunto aí que a KTM insiste aí em querer fazer dar certo. O fato é que a moto oscila demais. Enfim, acho que o Binder, quando as coisas não estão perfeitas, ele consegue extrair um pouquinho mais da moto do que o Oliveira, que não significa que ele é um piloto melhor do que o Oliveira, mas é que só nessa circunstância ele consegue tirar um pouquinho mais. Mas enfim, escolha pelo Jack Miller, um piloto que cai bastante e tá fazendo uma temporada bem apagada pela Ducati, eu sinceramente não entendi muito bem. Mas o Oliveira deve assumir a moto que é do Enea Bastianini agora, a Ducati da Gresini. Tudo bem, defasado há um ano, mas é uma moto que é muito possível aí de conseguir bons resultados. Ele obviamente negou voltar para a Tech 3, que obviamente seria voltar atrás na carreira dele, não faria sentido. E essa vaga da Tech 3 deve ficar com o Pol Espargaró, que fez uma corrida péssima nesse final de semana. Chegou a ser o 5º colocado e chegou na última posição, 17º e último lugar pro Pol Espargaró, que pediu para usar o quadro e a balança traseira que o Marc Marquez tinha usado no GP da Itália para testar, né, um protótipo aí da próxima moto. E a Honda falou: não senhor, você não vai usar. Quem ia usar era o Nakagami usou, enfim, mas durou uma reta só. E o Pol Espargaró quase certo, agora saindo da Honda. O Fábio Quartararo segue na Yamaha, ao lado do Franco Morbidelli. A equipe RNF vai ser a equipe satélite da Aprilia, com provavelmente lá o Alex Rins e um segundo piloto ainda que não se sabe quem. Mas a ver aí o que vai acontecer nessa silly season da MotoGP. A gente deve ter alguns anúncios antes ainda da próxima corrida, daqui 2 semanas na Alemanha. Já na Moto 2, o Celestino Vietti se aproveitou aí do Joe Roberts aí jogando a vitória fora, tinha 2,5 segundos na frente dele e acabou caindo ali na curva 5 e venceu uma corrida das mais emocionantes aí da Moto 2, uma prova com todos os ingredientes, incluindo uma ultrapassagem na última volta pela vitória. O Vietti se aproveitou ali de um erro do Aaron Canet na curva 10 e roubou aquela que poderia ser a primeira vitória do Canet na Moto 2. Enfim, o Canet vai ter que esperar mais um pouquinho, mas o Vietti conseguiu a sua 3ª vitória na temporada aí por 81 milésimos na linha de chegada. Quem também se aproveitou da última volta para fazer uma ultrapassagem foi Augusto Fernandes, que passou o Jake Dixon e ficou com a 3ª posição. Agora no campeonato, o Vietti, que é o único que repetiu vitória nesse ano na Moto 2, tem 133 pontos. O Ayogura, que fez uma corrida ruim, chegou na 7ª posição, tem 117, e o Aaron Canet tem 109 na 3ª posição. Na Moto 3 tivemos a vitória do Izan Guevara, mas a estrela da corrida foi o 2º colocado, Davi Munhoz, que na sua 2ª corrida na Moto 3, depois de ter completado 16 anos de idade, no final de semana do GP da França, ele competiu pela primeira vez na última semana em Mugello, chegou na 11ª posição e agora foi o 2º colocado numa disputa até a última curva com o Tatsuki Suzuki e o Sérgio Garcia. Ele ficou na 2ª posição, o Suzuki ficou em 3º e o Sérgio Garcia, líder do campeonato, ficou na 4ª posição. E com isso no campeonato, o Sérgio Garcia agora tem 150 pontos. Izan Guevara reduziu aí a sua diferença, agora tem 134, o Javi Maziar na 3ª posição com 108. O Dennis Foggia, que fez a pole position, acabou tendo problemas mecânicos ali na sua moto, depois de ter passado por cima de uma sobreviseira lá na Itália e ter também abandonado, permanece com 95 pontos. Diogo Moreira, como provavelmente você sabe, não correu porque quebrou o pulso lá na última curva em Mugello, tentou fazer o TL1, mas acabou sendo vetado pelos médicos. Enfim, por esse vídeo é isso aí, muito obrigado se você chegou até aqui. Se você gostou, considere um like, considere se inscrever no canal e a gente se vê na próxima. Um abraço.